recentemente houve um lançamento em abril desse ano, 2023, de uma nova medicação para o tratamento da obesidade no Brasil. Ela se chama Contrave, é a única apresentação que a gente tem hoje no Brasil, e ela é a associação de duas medicações que a gente já conversou aqui no canal, que são a bupropiona e a naltrexona. Vamos lá falar mais sobre esse remédio. Recebi alguns pacientes perguntando, outros já usando Contrave, que é a combinação de bupropiona e naltrexona para emagrecimento, e resolvi gravar esse vídeo. Essa combinação já existe nos Estados Unidos há algum tempo, de duas medicações que são potencialmente emagrecedoras e inibidoras de apetite, e ela foi recentemente aprovada no Brasil também para esse uso. A apresentação que a gente tem aqui tem no comprimido 90 mg de bupropiona e 8 mg de naltrexona. O propiona a gente já conhece, é uma medicação com efeito em receptores de noradrenalina e de dopamina, bastante usada para depressão e com um efeito positivo naquela depressão anérgica, com bastante apatia, com falta de energia, é uma medicação ativadora. Já a naltrexona é um bloqueador, um antagonista de receptores opioides, os opioides que são utilizados para dor. É uma medicação que já é bastante usada no Brasil para controle de compulsão por álcool. Alguns estudos também mostram o controle de outras compulsões, desde compulsão por jogos, compras, sexo e comida. Então, a gente tem outras apresentações de naltrexona em dose de 50 mg, mas nessa apresentação do Contrave a gente tem 8 mg. Os estudos têm mostrado perdas favoráveis de peso com essa combinação de medicação. Na prática da psiquiatria, essa combinação ela já é usada quando a gente quer tratar efeitos colaterais de outros remédios que podem induzir a ganho de peso, quando a gente quer tratar um paciente que não pode ganhar peso, quando a gente quer tratar um paciente que tem um outro transtorno, depressão, compulsão e já tem ganho de peso, já tem uma predisposição a ganho de peso ou não quer, ou a gente não pode fazer ele ganhar peso, elas já são medicações escolhidas. Então, a combinação das duas pode muito favorecer a perda de peso no paciente com obesidade. A maioria dos estudos mostra uma perda pelo menos de 5% em 12 semanas, e a recomendação é que se tente esse tratamento por pelo menos 12 semanas, e se esses 5% de peso não for perdido, a gente precisa reconsiderar esse tratamento. É uma medicação que a gente precisa tomar alguns cuidados, é recomendado um escalonamento de dose. Então, na primeira semana, um comprimido ao dia, segunda semana, um comprimido 2 vezes ao dia, terceira semana, um comprimido 2 de manhã e 1 à noite, e na quarta semana, 2 de manhã e 2 à noite, para que a gente tenha um escalonamento de dose, reduza efeitos colaterais e analise a tolerabilidade do paciente. Lembrando que são medicações com efeitos colaterais um pouco peculiares. A bupropiona pode causar aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca e tremores. A gente precisa monitorar esse paciente. E a naltrexona costuma causar mais sintomas gastrointestinais, como náusea, dor abdominal. Alguns pacientes têm sedação. Tudo isso precisa ser monitorado para a gente ver o que vale a pena manter em ajuste de dose, em aumento e escalonamento de dose, o que não vale a pena. Importante a gente lembrar que, por ser um bloqueador opioide, os pacientes que vão começar a usar naltrexona ou Contrave, eles precisam estar em abstinência de opioides, que a gente inclui morfina, metadona e os outros opioides utilizados para dor. Eles precisam estar em abstinência de opioides por pelo menos 7 dias e opioides de maior duração, como a metadona, cerca de 10 dias de abstinência para a gente começar o uso da medicação. Efeitos colaterais mais comuns também podem incluir náusea, constipação intestinal, boca seca, dor de cabeça e insônia, especialmente porque a bupropiona é uma medicação que é mais ativadora, e como a gente precisa dividir a dose, pode acontecer do paciente evoluir com insônia. Às vezes a gente pede para ser à tarde a dose e não à noite, para a gente tentar diminuir esse efeito. Mas, em geral, quando a gente escalona a dose, isso costuma ser bem melhor tolerado. É preciso ter cuidado em pacientes que têm história de crise convulsiva. As recomendações no Brasil são de uso de bupropiona até 450 mg. Doses maiores do que essa podem causar crise convulsiva mesmo em pacientes não epiléticos, e a gente precisa ter esse cuidado especial. Obviamente, a gente também tem que ter o cuidado do paciente não associar outra bupropiona ou outra naltrexona no tratamento. Às vezes o paciente vai ao endócrino, começa o uso de Contrave, que já tem bupropiona e naltrexona, vai ao psiquiatra e recebe a prescrição de Albutril, de Zetron, de uma outra bupropiona, e isso vai fazer com que ele tenha mais efeitos colaterais e os riscos de uma dose elevada daquele princípio ativo.
por ser uma medicação nova e antes de abril de 2023 a gente só ter as apresentações separadas, né, ou seja, naltrexona sozinha ou bupropiona sozinha, a gente já tem essa possibilidade de analisar os pacientes que tiveram uma boa resposta com a molécula separada, eles têm maior propensão a responder melhor à combinação. Então, se o paciente perdeu um pouco de peso com a bupropiona em 150 a 300 miligramas, é possível que manter a bupropiona associando a naltrexona numa cápsula só, num comprimido só, possa ser mais favorável nesse paciente. Como todo antidepressivo, é uma medicação que precisa ser usada com bastante cautela em pacientes com transtorno bipolar. São pacientes que por si só já usam medicações que podem aumentar peso, então às vezes a gente quer tentar compensar esse ganho de peso ou tratar uma depressão, a gente precisa tomar cuidado porque ele pode induzir virada maníaca. E do ponto de vista da naltrexona, a gente também tem que tomar cuidado com antirretrovirais, a bupropiona com a associação de beta-bloqueadores, que são remédios muito comumente usados para pressão arterial, eles podem aumentar o nível sérico dos outros remédios. A associação com lítio, com antidepressivos tricíclicos também pode aumentar o risco de crise convulsiva. Tudo isso precisa ser analisado pelo seu médico para evitar interações medicamentosas graves. Não esquecer da interação com opioides. Às vezes o paciente usa um antitussígeno, um antigripal com um opioide associado, um remédio para dor, para uma dor mais importante. Ele precisa saber que não deve associar com a naltrexona. É uma medicação que é contraindicada na gravidez e precisa ser utilizada com cuidado na amamentação. Sempre vale a pena considerar outros tratamentos. Então, esse lançamento para a psiquiatria foi um benefício enorme, né? A gente precisa utilizar, muitas vezes, medicações que por si só já vão fazer o paciente ganhar peso. Se a gente puder fazer uma escolha de associação com uma medicação que associa bupropiona e naltrexona, se isso for possível, o paciente vai ser beneficiado, a gente gera menos efeitos colaterais. Infelizmente, a gente não consegue escolher remédios só que não tenham alteração no peso ou que só emagreçam. A gente até queria que isso acontecesse, mas isso não é possível. Em geral, o transtorno psiquiátrico ele é mais grave do que o ganho de peso em si, mas a gente também precisa ter atenção a esse fator que é tão importante para a saúde física do paciente, né? O ganho de peso, as consequências metabólicas dos tratamentos. Então, esse lançamento é uma vitória para a gente, não só para os endocrinologistas. Se você já usou algum tipo de medicação como essa, ou se tem alguma dúvida sobre ela, deixa aqui nos comentários, vamos discutir esse tema.